Boa noite aí, pessoal. Vocês estão me vendo agora aí, né? Então, o pessoal está atrasado aí, e para a gente não ficar perdendo tempo, eu vou começar a trabalhar com vocês aqui, o intuito que foi solicitado pela Carol, para a gente estar dando início aí a como formatar trabalhos, né, principalmente os trabalhos de conclusão de curso, até que a minha finalidade aqui era estar trabalhando com vocês o trabalho de conclusão de curso, né, nas normas da APA, né, que são as normas da Associação de Psicologia, né. Eu trouxe aqui, né, como modelo para trabalhar com vocês, o manual, né, as normas do curso de Psicologia. É a partir dele que eu vou estar aqui fundamentando a minha fala, né, de modos que vocês possam estar aí seguindo e formatando os seus trabalhos a partir desta versão do trabalho de psicologia aí que foi elaborado pela professora Carolina, tá? Bom, eu vou falando aqui e à medida que alguém aí for tendo alguma dúvida ou for tendo algum questionamento, pode falar, né? Essa aula está sendo gravada, então quem depois quiser ter acesso a essa gravação pode ter, né? Eu vou disponibilizar nessa essa gravação para quem quiser tiver interesse, né? Enfim, bom, o trabalho de conclusão de curso é a finalidade primária do nosso trabalho, da nossa aula aqui hoje. Porém, essas regras às quais eu vou aplicar aqui, elas podem ser fundamentadas, elas podem ser aplicadas em qualquer outro tipo de trabalho acadêmico que utilize esse tipo de formatação. Haja vista que esse é o manual, né? Mas, porém, trabalhos acadêmicos, eles têm ou eles seguem normalmente as mesmas regras que essas que nós estamos falando aí. Certo? Bom, primeiro, olha só o que o nosso manualzinho fala aqui a respeito de trabalho de conclusão de curso, né? Os trabalhos de conclusão de curso de psicologia do Centro Universitário Brasília de Goiás deverão ser redigidos em forma de artigo científico, relato de intervenção, experiência profissional, relato de pesquisa e revisão de literatura. Ou seja, qualquer uma dessas normas, qualquer uma dessas formas, são aceitas aí para que o trabalho de conclusão de curso, ou seja, o artigo científico do curso de psicologia seja executado. Ou seja, todas essas normas, às quais eu vou falar para vocês, se aplicam a qualquer um desses tipos de artigo científico, ou seja, ou você vai fazer um relato de intervenção, ou você vai fazer um relato de experiência profissional, ou você vai fazer um relato de pesquisa de campo, ou você vai fazer uma revisão bibliográfica, ou seja, qualquer uma que seja dessas modalidades de pesquisa científica, elas podem ser configuradas dentro dessa regra que nós vamos estabelecer aqui. Qual que é o objetivo desse artigo científico que vocês vão fazer ao final do curso? É apresentar uma revisão teórica atualizada sobre determinado tema de estudo e, no caso de trabalho empírico, ou seja, aquele trabalho de campo, né, a pesquisa de campo, vocês vão ter também a Cida apareceu aí, né? A Cida Soares. Certo? Sim. Yes. Vocês vão ter também, né? Deixa eu voltar aqui para onde eu estava.
perdi um pouco o fio da meada. Aqui, ó. Vocês vão ter também, no caso da pesquisa de campo, é onde vocês vão fazer aquela pesquisa científica, vocês vão lá no campo, coleta os dados, enfim. Essa é a pesquisa empírica a qual estou me referindo aqui para vocês, certo? Então, ele vai colocar a metodologia, análise de dados, discussão dos resultados. São 2 trabalhos de conclusão de curso que são feitos na psicologia. O primeiro é o estágio 1, ou seja, o trabalho de conclusão de curso 1, que é feito no 9º período, né? Onde o aluno deve entregar para avaliação do professor supervisor a página de título, a introdução e as referências encadernadas em lombada térmica ou espiral. A entrega poderá ser feita via internet ou pelo site do Moodle. Isso quando o trabalho é feito, quando a matéria é feita de forma virtual, né, online. Porém, como eu estou à frente dessa matéria aí, eu não pego somente isso, né? Eu trabalho com o aluno várias partes do artigo científico, ou que serão desenvolvidos no artigo científico, dentro dessa parte do estágio 1. Ou seja, eu não me restringo apenas isso, mas isso fica para quando a gente chegar lá no 9º período. E no 10º período, no estágio 2, o aluno vai entregar ao professor supervisor a versão final do trabalho, ou seja, do artigo científico, encadernado, né? E isso, como isso foi feito em época de pandemia, estava vigente a questão lá da entrega ser via internet, né? O aluno poderá entregar também uma cópia do artigo encadernado para cada membro da banca. Ele vai ter, todas as vezes que vocês forem para a banca de um trabalho, além do trabalho que vai ser depositado no curso, tem que ter mais 2 vias, uma para cada membro da banca, né, para que os mesmos possam ler e avaliar o trabalho de vocês, sendo que isso será pelo menos 1 semana de antecedência, ou seja, todos esses dados, todas essas formas, todas essas questões vão ser tratados dentro do diálogo entre vocês e os orientadores de vocês. Bom, aqui, esse material que eu vou apresentar para vocês aqui, ele é dividido em 3 partes, né? A primeira parte trata das características formais do texto, que eu acho que é o que mais interessa para a gente aqui. A segunda parte é referente às normas propriamente sobre os diversos tipos de citação. E a terceira é descrição das fontes de pesquisa bibliográfica e endereços de internet. Bom, primeira coisa aqui, capa e características formais do texto. O que eu devo saber quando eu vou fazer o meu artigo científico aqui para o curso de psicologia? Primeiro, para o trabalho é utilizado exclusivamente a fonte Times New Roman e o tamanho 12, certo? O espaçamento entre linhas é modificado de acordo com as necessidades. O que significa espaçamento modificado? Eu vou sair dessa página, eu vou avançar um pouquinho, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer isso na prática, tá? Primeiro, que o corpo do texto, método, deve ser em espaçamento duplo. Importante observar que a lista de referência... Oi, Amado, tudo bem? Estava até falando em você. Depois eu não via... Bom, enfim. Desculpa. O trabalho é A4, né, e as margens são 2,54 em todos os campos. Beleza, vou pegar agora aqui, eu vou sair dessa página, vou pegar uma página em branco e vou ensinar para vocês aqui como é que a gente faz essa formatação em um trabalho, em uma página em branco, para que vocês
tenham em mente como se faz realmente essa modificação e como é que vocês darão início no primeiro passo do trabalho acadêmico. Só um minutinho. Vou compartilhar uma página em branco com vocês e aí a gente vai iniciar a partir daí, né? Bom, estão dando para todo mundo ver aí? Tá? Vou compartilhar a minha tela primeiro para que vocês possam ver, né? Deixa eu compartilhar aqui. Bom, tá aí, estou compartilhando com vocês em uma tela e uma página em branco, eu vou pegar. E aí é interessante que vocês prestem atenção, que é o primeiro passo, que todas as vezes que eu for iniciar um trabalho científico, eu tenho que fazer isso. Então, onde eu vou primeiro, professor? Peguei aqui a página em branco, eu vou aqui em Layout, certo? Layout, margens, ó, Layout, margens, eu vou aqui, margens personalizadas, superior, 2,54, inferior, 2,54, esquerda, 2,54, direita, 2,54. Retrato. Retrato, ok. Tudo ok. Beleza. Já configurei as margens do meu trabalho. O que falta agora, professor? Eu vou para as outras informações que faltam lá, que pediram para mim. A letra. Essencialmente, Times Roman. Depois, o tamanho da letra 12. Eu vou aqui em parágrafo. Preste atenção. Eu vou aqui em parágrafo. Vou colocar todas essas informações aqui, ó. Recua à esquerda, recua à direita, antes e depois, zerados. O espaçamento duplo. E o parágrafo, eu vou aqui em primeira linha, eu vou colocar 1,3 e o alinhamento justificado. Ponto. Feito isso, eu tenho toda a estrutura para que eu possa começar a trabalhar o meu artigo científico. Ou seja, eu posso iniciar o meu artigo científico, já que eu tenho... Tá, não está aparecendo nada, apareceu para vocês aí, vocês acompanharam todo o processo, né? Deu para acompanhar aí como é que faz, pessoal? Deu, né? Então, aí nós temos a página em branco, ela está pronta para começar o trabalho científico. Então, o que é o primeiro passo? O que eu faço primeiro no trabalho científico? Primeiro, eu vou fazer a capa. Então, eu vou colocar aqui, ó, Centro Universitário Brasília de Goiás. Beleza. Primeira coisa que eu fiz é isso. Vou aceitar, mas alguém pediu e já não voltou, né? Bom, segundo passo. Curso de psicologia. Terceiro passo, eu dei um Enter, 2 Enter, nome do aluno. Beleza. Feito isso, eu vou selecionar tudo aquilo que eu escrevi, vou centralizar, e aí eu tenho já as primeiras informações da minha capa do trabalho. Beleza? Logo abaixo, eu vou me centralizar mais ou menos no meio da página do meu trabalho, o título do meu trabalho. Professor, como é que eu vou saber qual é o meio da página? Olha o macetinho que eu uso aqui, ó. Normalmente, eu reduzo aqui, ó, o zoom, e aí eu consigo, a partir dessa redução do zoom, eu consigo perceber aqui onde está o meio da página. Então, eu vejo que aqui eu estou no meio da página, eu retorno aqui para o 100% e
coloco, né? Trabalho de conclusão de curso. 2. Será? Mas só que nesse lugar aqui, o acadêmico vai colocar o título do trabalho dele. Não necessariamente isso que eu coloquei. Já vista que isso que eu estou colocando aqui é apenas um exemplo. E aí segue, né? Ao final da página, né? Ao final da página, você vai colocar São Luís de Montes Belos, Goiás. Essas são as informações que devem constar no fim da página, 2023. Então tá aqui. Trabalho de conclusão de curso. Aí eu vou vir reduzir o meu zoom aqui para ver como é que tá. Beleza. Eu vou aqui, ó. Ok, eu dou uma chegadinha para cima, eu uma chegadinha para baixo. E aí eu tenho a minha capa pronta, já de acordo com as regras que pedem aí o manual de vocês. Até aqui, pessoal, alguma dúvida sobre como foi feito? Até aqui, tranquilo? Pode prosseguir? Não, professor, tem uma dúvida. Como é que é, Paula? Eu tenho só uma dúvida aqui, como que o senhor colocou aí embaixo, ó, centralizou, mas aí embaixo tem alguma medida para eu começar? Para escrever embaixo. Pois é, por exemplo, deve ser aqui no São Luís de Montes Belos, né? Aham, isso. São as duas últimas informações que vão constar no texto. Então, vamos supor aqui, ó, eu dei Enter. Ah, tá. Ultrapassou, tá vendo? Aham. Então, Tá. Deu um Enter e voltei. Elas são elas vão literalmente nas últimas duas linhas do texto aqui da página. Tá ok? Entendi. Beleza? Beleza. Bom, outra coisa aqui, agora a próxima coisa, eu vou para a contracapa. Né? A contracapa não necessariamente tem que se colocar ali, de novo, Centro Universitário Brasil de Goiás, curso de psicologia, não tem mais esse tipo de coisa. Agora já começa com o nome do aluno, certo? E no meio da página, novamente, eu vou trazer lá o meu título, trabalho de conclusão de curso 2. Só que então, mas essa é a capa de novo, professor? Não. Qual que é a diferença aqui? A diferença aqui é que aqui vem um texto dando as informações sobre do que se trata esse trabalho. Por exemplo, o que vai constar aqui nessa parte, ó? Artigo apresentado ao centro. Vou colocar para vocês que vou digitar o que deve constar nessa parte aqui. Deixa eu vir aqui, ó. Vou escrever, né? Apresentado junto ao Centro Universitário Brasília de Goiás. Isso é trabalho apresentado junto ao Centro Universitário Brasília de Goiás como requisito parcial para obtenção de título de psicólogo. Então, eu continuo como requisito parcial para a obtenção do título de psicólogo. Título de psicólogo. Ponto. É só isso? Não. Eu dou um Enter, né? E venho aqui novamente e coloco mais uma informação aqui, ó. Qual a informação que eu vou colocar aqui? Orientador, né? Que é o professor de titulação. Mas você vai colocar aqui, ó.
orientador, 2 pontos, prof, esp, ponto, Carolina, Almeida, Alves, Ferreira. Beleza. Feito isso, então vai continuar assim, professor, tudo centralizado? Não, meus caros. Aí você vai pegar tudo isso que você escreveu, vai selecionar, você vai vir aqui, ó, no parágrafo, e aqui que a coisa vai dar uma mudadinha. Beleza? Então, foi no parágrafo, você vai vir aqui, ó, nenhum, você vai recuar 8 centímetros, e o espaçamento aqui, ao invés de ser duplo, você vai colocar simples. E aí você manda. E aí você vem aqui e justifica. E aí você tem a informação necessária para do que trata-se o seu trabalho acadêmico. Então, é um artigo apresentado junto ao Centro Universitário Brasil de Goiás, como requisito parcial para obtenção do título de psicólogo, orientador, professora Carolina Almeida. E aí embaixo, novamente, eu vou lá, ó, nas últimas 2 informações da página, vou colocar São Luís de Montes Belos, Goiás, 2023. E aí eu venho aqui, vejo se está tudo ok. Ó, então, tá tudo ok, centralizado, tudo bonitinho. Volto de novo. E aí eu tenho já a capa e a contracapa do meu artigo feita de acordo com o método APA e de acordo com o manual de curso de psicologia. Tranquilo? Até aí tudo bem? Beleza. Então, isso aqui, eu já vou aproveitar. Então, aqui já está formatado, já está tudo. Vou aproveitar outra coisa para ensinar vocês uma outra questão aqui que é muito importante também. Normalmente, os alunos têm dúvida nessa questão, que é, por exemplo, a questão de inserir número de páginas, porque os trabalhos acadêmicos, eles necessitam de página. Então, você vai vir aqui, ó, inserir, ó, inserir. Peraí que deu uma travadinha aqui, pessoal, aguenta aí. Inserir, número de página, início da página, canto superior direito. Ou seja, a numeração ela vai estar aqui, ó, no canto superior direito da página. Ah, mas professor, então quer dizer que capa contra capa tem que ter numeração? Não, não tem que ter numeração. Essa numeração aqui ela fica oculta. Porém, eu tenho que saber que é necessário que tenha como colocar páginas no meu trabalho acadêmico, certo? Então, ficou dúvida aí para vocês como é que coloca páginas? Essa regra aí serve para qualquer trabalho, tá? Professor, mas na capa e na contracapa não deve aparecer um número. Como é que eu faço, professor, para isso acontecer? Bicho, vou ensinar um macetezinho aqui para vocês falarem que eu não sou bonzinho. Eu vou vir aqui, ó, eu venho inserir forma. Eu venho aqui com uma formazinha, ó. Ensino uma forma ali. Nossa, professor, mas ficou colorido. Eu venho aqui em preenchimento da forma. Contorno da forma. Cadê o número? Ele existe? Ele existe, só que ele está oculto. Né? Eu venho aqui, o número lá. Certo? Tranquilo? Beleza, então isso aí já está o macetinho para vocês aí, para como realizar uma capa e uma contracapa e iniciar um trabalho de acordo com as
regras da APA. Beleza, vou fechar aqui, vou parar de apresentar esse material e vou voltar de novo para o manual que eu estava apresentando aqui anteriormente. Beleza. Voltando aqui. Bom, beleza. Aqui, né, vocês podem ver que o manual traz aqui essa questão da capa do artigo, né, tudo isso que eu falei para vocês, a contracapa do artigo, e outra informação necessária, que vai precisar aqui também, é a questão na folha de aprovação, né, que vem aqui, ó, vocês podem ver que tem aqui, ó, na folha de aprovação, vocês têm que trazer lá a assinatura dos professores que vão conter lá a sua banca. Mas isso, no caso, o professor orientador, ele vai colocar com vocês aí como é que vai ser feito isso, certo? Outra coisa, tabela. Todas as vezes que o meu texto trouxer tabelas, de acordo com o nosso manual, ela deve ser apresentada dessa forma, ó. Sempre a tabela tem que colocar aqui, ó. Deve iniciar tabela 1, o nome do que se trata da tabela, ó, itens, componentes da versão preliminar do artigo e do artigo final. E se eu tiver uma outra tabela, professor? Tabela 2. E se eu tiver uma outra tabela, professor? Tabela 3. Então, todas as vezes que vocês forem colocar tabelas, as tabelas devem ser formatadas desta forma. Lembrando que elas devem ser enumeradas em cima e embaixo deve-se trazer a fonte, né, desse material. No caso aqui, descrição das partes do artigo, mas a fonte, por exemplo, se eu coletei dados lá no IBGE, eu devo colocar aqui. Se eu coletei dados lá na Instituição Brasileira de Psicologia, eu tenho que colocar aqui. É nesse lugar aqui que eu coloco a fonte. Bom, o artigo científico também, ele é composto por um resumo. O que é um resumo? Resumo é onde você vai escrever de forma compressada, né, tudo aquilo que se trata do seu trabalho, né? Então, um resumo bem preparado pode ser o parágrafo mais importante do artigo. É com base no resumo que o leitor geralmente decide se vai ler o artigo inteiro. Então, o resumo pode ter, então anotem essa informação aí, o resumo tem de 200 a 250 palavras. Ele precisa ser de leitura agradável, pode ser rico em informações, bem organizado, sucinto, completo e independente. Cada frase deve ser curta e informativa. Comece o resumo com a informação mais importante. Isto pode ser o propósito da tese ou os resultados da conclusão, ou seja, aquilo que você considera mais importante do seu artigo científico. Inclua apenas 4 ou 5 conceitos, resultados ou implicações importantes. O resumo, ao meu ver, pessoal, ele no caso, ele deve ter, não deve ter, na verdade, ele não deve ter citação, ele não deve ter, trazer autores. O resumo tem que ser uma escrita sua, um texto condensado de todas as informações importantes do seu trabalho, porém, de leitura agradável, porém, trazendo conceitos que são chaves para o seu trabalho. Beleza? Então, isso é o que seria o resumo de um trabalho científico. E a introdução? A introdução ela deve ser, né, aqui, ó, título do trabalho, nome do autor, nome do supervisor, no caso aqui. Então, você não vai escrever na introdução a palavra introdução, mas você vai escrever o título do trabalho centralizado em negrito, em letras maiúsculas e minúsculas. Abaixo do título, usando espaçamento simples, coloque o nome do aluno e do supervisor, no caso, e da instituição também.
eu vou dar um exemplo aqui, como fazer, e aí vocês aguardam um pouquinho. Dê um espaçamento duplo e inicie a introdução com um parágrafo que desperte o interesse do leitor em ler o restante do trabalho. Discuta a literatura científica, mas não inclua uma revisão histórica exaustiva na introdução. Então, aqui, ó, eu vou voltar aqui de novo, vou deixar de compartilhar e vou ensinar a vocês como é que faz essa parte aqui que ficou faltando. Vou compartilhar de novo a outra tela. Bom. Bom, quando ele falou isso, então eu vou colocar aqui, ó, vou dar mais um Enter, eu vou vir aqui e vou colocar título de minha pesquisa. Só que antes disso tem que vir um resumo, tá, pessoal? Não esqueçam. Antes disso, né? Então, vou colocar aqui o resumo. Beleza. Então, deixa a página lá do resumo. E aqui, passou o resumo. Eu venho aqui, ó. Título de minha pesquisa. Ou seja, o título do meu artigo. E abaixo, um espaçamento simples. Então, eu vou ter que vir aqui no espaçamento e mexer, ó. Espaçamento simples. Eu mexo aqui. Eu venho aqui, espaçamento simples. E vou colocar aqui, ó, o meu nome. O meu nome, ponto e vírgula, e o nome da minha orientadora. Ferreira. Beleza. Marlon Silva dos Santos, Carolina Alves Ferreira. Então, eu vou selecionar tudo isso aqui de novo. Vou centralizar. E aqui, ó. Professor, mas como é que eu vou identificar quem é quem aqui? E aí vem, anota esse macetinho aqui. Vou selecionar o título. Vou vir aqui, ó. Revisão. Não. Referências. Então, vamos voltar de novo aqui no início. Então, vou selecionar aqui, vou vir em referências, inserir nota de rodapé. Vai aparecer a primeira coisa aqui, ó. Trabalho de conclusão de curso. Como requisito para obtenção do título de psicólogo pela Centro Universitário Brasília de Goiás. Beleza. Essa é a primeira informação. E quais são as outras informações? Eu venho aqui, ó, faço a mesma coisa com o aluno aqui, que é o título, é o dono do trabalho. Eu vou selecionar ele, inserir nota de rodapé, discente do curso de psicologia do Centro Universitário Brasília de Goiás. Certo? E agora, professor, como é que eu faço aqui? Qual que é a próxima informação? Eu venho aqui no 3, ó. Seleciono aqui a professora, inserir nota de rodapé. Vou tirar esse espacinho aqui, porque esse espacinho aqui não precisa, né? Vou colocar aqui, ó, orientador do trabalho
de conclusão de curso. Tá. Isso aqui, pessoal, é só uma amostra de como se fazer. Depois, né, vocês vão aí, junto com os seus orientadores, definir todas essas informações aqui, né? E aí, depois disso, né, eu vou dar início à minha introdução, como falou lá no manual, sem precisar escrever nada, né? Só vou colocar aqui, né, o meu texto, ó. Né, eu vou escrever meu texto aqui, né, de forma... Tarararará, e eu vou seguindo o meu texto, ó. Eu vou seguindo o meu texto, e aí eu coloco ponto, aí eu venho de novo, né? Vou colocando, e assim sucessivamente. Tranquilo, pessoal? Deu para entender aí mais ou menos como é que é? O professor, Sim. qual que é o espaço entre aí o nome do discente e do docente para começar a escrever? Você fala o espaço entre os dois ou o Não. espaço depois do título? Não, o espaço entre o nome dele e Tá. a minha escrita. É um enter só. Tá. É só um espaço normal, um enter só. Tá? Tá. É um enter só. Beleza. Ok. Até aqui tudo bem? Então, vou fazer de novo, né? Como é que eu tinha falado. Eu vou deixar de apresentar isso aqui e vou apresentar de novo o manual para a gente continuar a fala. Então, eu estou fazendo isso. A Raíssa que entrou agora aí, eu estou intercalando entre falar do manual e mostrar na prática como se faz lá. Tá? Então, vamos voltar aqui. Vou compartilhar de novo o manual. Cadê? Bom, já falei disso, né? Já falei dessa parte aqui, né? O método e tal. Então, tudo isso vai ser escrito lá dentro do trabalho, né? Resultados, tal, beleza. Tabela, né? Então, tudo isso vai ser colocado aqui, tabelas, a discussão, né? Referências, tá? Os anexos, tudo isso vai ser colocado. Mas o que a gente vai discutir aqui? Os elementos importantes do texto. Os elementos importantes no texto. Por exemplo, por se tratar de um trabalho científico, o que é de suma importância conter nele? A questão da cientificidade daquelas informações que você está colocando ali. Ou seja, você necessita obrigatoriamente de trazer referências. O que são referências? São as obras, as citações de autores, são as obras que você consulta para colocar ali no seu trabalho. Ou seja, existem dois tipos de citação, que é a citação literal e a citação interpretada. Isso aqui é a mesma coisa que citação direta e a citação indireta. Então, nós temos a citação literal, que é aquilo que é direto, né? Você transcreve de forma exata aquilo que o autor escreveu, e a citação interpretada, ou seja, você vai ler o autor, interpretar e citar o autor ali. Então, o autor escreve a ideia apresentada no texto original com suas próprias palavras. Evite fazer muitas citações literais ao longo do seu trabalho. O excesso de citações literais empobrece o artigo científico. Normalmente, eu gosto de falar que isso aí é como se fosse você escrever um artigo da forma que você colocou aí, que empobrece o texto, é falar que você está escrevendo uma coxa de retalhos. Como assim? Você vai pegar um fragmento de um, fragmento do outro, vai colocando ali, e o texto não tem nada de seu. O texto é apenas um fragmento de citações literais que empobrecem o seu trabalho. Bom, o que são citações literais? São citações com até 39 palavras. Ela deve estar no decorrer do texto, estar entre aspas, indicando o nome do autor, o ano do trabalho e as páginas onde foi tirada essa informação entre parênteses. Eu vou explicar como é que se faz daqui a pouquinho. Olha o exemplo aqui, ó.
A psicologia, tal como vê o comportamentalista, é um ramo puramente objetivo e experimental da ciência natural. Seu objetivo técnico é prever e controlar o comportamento. Está lá, o Watson é o autor, 1913 é o ano, página 158. E aí você continua o seu texto. Essa citação literal, entre aspas, ela é aquilo que você copiou do texto que você pesquisou, e aí você o incluiu dentro do seu texto, beleza? Ou, de que outra forma? Watson, 1913, afirmou que, abre aspas, a psicologia, deixa eu fechar aqui, a psicologia, tal como vê o comportamentalista, é um ramo puramente objetivo experimental da ciência natural. Seu objetivo teórico é prever, controlar o comportamento. Então, isso é quando a citação tem até 39 palavras. E se passar de 40 palavras, como é que eu faço, professor? As citações literais, a partir de 40 palavras, elas devem ser apresentadas em uma nova linha e elas devem ser recuadas. Quer ver? Elas devem recuar 1,3 centímetros da margem esquerda, na mesma posição de um novo parágrafo. Se houver parágrafos adicionais de citação, recue a primeira linha de cada mais 5 espaços. Ou seja, toda citação deve estar em espaçamento duplo no texto. Apresentar o nome do autor, ano, tarará. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Como é que ela deve ser? Olha aqui, ó. Segundo Rony, né? Não. O pessimismo de Freud, no que se refere às neuroses, não. Ou outro exemplo aqui, ó. O pensamento de Freud. E a citação literal do texto já citado por outro autor. Então, quando o autor já cita outro autor, você vai colocar aqui, ó. Rony, 1945, citado por Schutz e Schutz, 1992, 300, página 374. Quando isso acontece, professor? É que quando eu estou lendo um livro, e lá eu tenho uma informação do Freud, por exemplo, e nessa informação do Freud, eu não consigo acessar a obra original do Freud. Eu tenho que citar o livro que eu estou lendo. Então, aí, nesse caso, eu vou citar o Freud a partir do cara que eu estou lendo. Então, aí você vai usar o recurso. Freud, 1900 e tanto, citado por o autor que eu estou lendo, tá? E aí você cita ano e página de onde você pegou essa informação. Tranquilo? Deu para compreender aí como é que faz? Bom, isso aí, pessoal, né? E a situação literal contida em mais de uma página do texto original. Ou seja, aquilo que eu escrevi está contida em mais de uma página. Ou seja, eu quero pegar fragmentos de 1, 2 ou 3 páginas. Então, eu coloco lá o PP. Ou seja, fulano, ano, PP. Ou seja, páginas 304 a 306. Isso vai dizer para quem está lendo o artigo que aquelas informações que você está trabalhando estão contidas nessas páginas do artigo científico. Beleza? A citação interpretada, que é aquela que você lê e escreve aquilo que você entendeu. Quando você escreve as ideias do autor com suas palavras, só que você tem que, para fazer isso, apresentar o nome do autor antes, entre parênteses, porque senão você estará cometendo plágio. Darwin, 1859, apresentou uma teoria da evolução das espécies, afirmando que havia uma seleção feita pelo ambiente daqueles indivíduos que estavam mais adaptados. E quando você vai citar um trabalho que tem 2 autores, ó, Fox e Martin, 2013, e se o trabalho tiver 3,
Contígio, Santos, Avelar e Machado. E se tiver mais do que 4, né, você vai colocar Contígio e et al. Contígio e et al. Eu, normalmente, costumo trabalhar com no limite até 3. Depois de 3, eu já citaria Contígio et al. Para não ficar com esse trem de tanto de autor. Fulano. Certo? Então, eu acredito que vocês, citando, aparecendo mais de 3 autores, vocês podem fazer isso. Então, Contígio et al. 2017. Se o trabalho tiver mais de 6, 7, 8 autores, você vai utilizar essa mesma regra. Quer dizer que isso acontece, professor? Existem trabalhos que têm 6, 7, 8 autores? Sim, existem trabalhos que têm 5, 6, 7, 8 autores. E aí vocês utilizam essa forma aí de se apresentar as informações. Beleza? Vamos avançar aqui, né? Situações de trabalhos clássicos, né? O que seriam esses trabalhos clássicos? Por exemplo, você pega lá um texto do Platão, e o texto do Platão, ele é um texto que não tem data de publicação. Tipo assim, ninguém chegou lá e falou assim, o Platão, no dia tal, na hora tal, foi lá e fixou essa frase nos âmagos da história. Não. Então, quando acontecer isso, eu coloco no date, ou ND, no lugar da data, ou seja, Platão, ND. Quando a data de publicação é bastante ultrapassada ou antiga, e o texto consultado é uma versão mais atual, colocar as duas publicações no texto, mas na lista de referências é citada apenas a versão mais atual que foi lida. Por exemplo, você leu Freud do texto 1889 e 1964, ou seja, lá no seu texto vai aparecer assim, mas quando for aparecer lá na referência, vai aparecer apenas Freud, 1964, certo? Bom, o título. O título é a ideia principal do trabalho. Deve ser a sentença. Não, professor, não entendi, não. Como assim? É assim, ó. Aí, eu vou no meu texto, eu vou citar o Freud, 1889/1964, e onde é que eu vou citar só o 1964? Lá nas referências bibliográficas. Aí Por vai exemplo, o último ano. Quando você for citar nas referências bibliográficas, vem cá. Você vai colocar, na referência bibliográfica, você vai colocar apenas 1964, que é a obra que você consultou as informações. Dá oi pro pessoal aqui. Oi, pessoal! Olha lá você, ó. Olha lá você, tá vendo aqui você, ó? Aqui você. Né? Vai lá com a mamãe. E mamãe? Vai, tchau. Vai, tchau. Aí. Bom, meninos. Então, entendeu, Paula? Vamos supor. Você vai citar lá nas referências bibliográficas o autor, o texto mais original do autor. Nesse caso aí, 1889 e 1964, é porque o texto foi publicado em 2 datas. Mas você sempre vai colocar nas suas referências o texto mais atual. Tá? Certo. Bom, o título deve assumir a ideia principal do trabalho, deve ser a sentença concisa e conter as informações mais importantes acerca do trabalho, incluindo as variáveis principais ou questões teóricas mais importantes. Em geral, deve ser evitadas redundâncias e palavras abreviadas. É recomendado que seja escrita até em 12 palavras. Né? O título deve ter até 12 palavras. Quando se deve utilizar aspas? As aspas devem aparecer em citações de outros autores ou instruções apresentadas por participantes do estudo. Usar aspas no título do artigo ou do livro, apresentando no texto. Ou seja, todas as vezes que eu apresento um livro ou um artigo no meu texto,
essa informação deve estar entre aspas. Certo? Olha lá, ó. O estudo foi apresentado em A Interpretação dos Sonhos de Freud. Então, A Interpretação dos Sonhos é o título do livro do Freud e ele está entre aspas. Utilizar aspas simples quando ocorrer 2 casos anteriores dentro de uma sentença que já tenha sido utilizados aspas. Utilização de letra maiúscula. Ao utilizar letra maiúscula no início da frase, em nomes próprios, na palavra inicial, em título do trabalho, livro, capítulo, figuras, tal. Ao escrever títulos e subtítulos, seu artigo, escreva todas as palavras com letras maiúsculas e minúsculas, excetuando os artigos, conjunções e preposições. Não utilize letras maiúsculas em nomes de leis, teorias ou hipóteses, certo? Então, quando você vai escrever a lei, não tem maiúsculo. Teoria, não tem maiúsculo. Hipótese, não tem maiúsculo. O itálico. Quando eu devo utilizar o itálico no meu trabalho? O itálico sempre aparece quando eu utilizo palavras estrangeiras, né? Nomes de espécies ou gêneros animais, letras usadas como símbolos estatísticos ou variáveis, ou em títulos de livros ou periódicos, volume de periódicos da seção das referências. Números. Os números abaixo de 10 devem ser escritos por extenso no texto, exceto quando fizer a lista de referências a números de figuras, tabelas, por exemplo. Quando você for citar lá, ó, eu tenho 3 gatos. O 3 gatos aí deve ser por extenso. Agora, as informações estão contidas na tabela 2. Aí, nesse caso, o tabela 2 deve ser um número algarismo indo-arábico. Deu para entender essa diferença? Facinho, né? Acho que não é difícil, não, da gente compreender. Bom, utilização de i, né? Utilizar o i nas citações no corpo do texto que aparecem dentro de parênteses ou na lista de referências, ou seja, Coutinho e Silva. Utilizar o i sublinhado nas citações dentro do texto fora do parênteses, ou seja, Coutinho e Silva, 2015. Seriação. Utilize a letra ou o número quando quiser relacionar objetos, características, pessoas, etc. Dentro de um mesmo parágrafo ou oração. Professor, Oi. Por que isso? Se eu escrever entre parênteses, tem que ser aquele i, e se eu for escrever normal, tem que ser o i normal? Eu não entendo essas diferenças. Paula, eu vou te dizer uma coisa que o meu professor falou para mim lá na faculdade, há uns anos atrás. Por que a gente escreve sempre antes de P e B, M? É uma regra. Exatamente. Então, porque isso é regra. Né? Né? Entendeu? Mais ou menos, né? Ou regra. seja, não pergunta, né? Tem que fazer assim, regra. Porque quem escreveu a normativa, determinou que fosse assim, né? E nós temos que seguir. Né? Então, assim, agora o porquê da semântica disso, tipo assim, a etimologia do porquê disso, só quem formulou sabe por quê, né? Então, é a questão da regra mesmo. Tá. Certo? Bom, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Uso de ponto e vírgula. Dentro de uma mesma oração, use vírgulas para separar 3 ou mais elementos que não têm vírgulas internas. Use ponto e vírgula para separar 3 ou mais elementos que têm vírgulas internas. Utilização de espaço entre caracteres ou pontuação. Coloque um espaço após as vírgulas, 2 pontos, ponto e vírgula, sinal de pontuação de frase. Ou seja, todas as vezes que eu utilizar ponto, vírgula
ou alguma sinalização, depois desse sinal, eu devo dar um espaço para ir começar a escrever novamente. É isso que está dizendo essa informação. Bom, coloque o ponto final após os parênteses que seguem a citação, ou seja, o ponto final sempre vai aparecer após a citação que eu apresentar. Nota de rodapé. A utilização de nota de rodapé deve ser evitada. Utilize-se da nota de rodapé quando se quer fazer esclarecimento sobre algo sem interromper o fluxo do texto. Como traduzir as citações em língua estrangeira, inserir considerações complementares, etc. As notas de rodapé devem ser breves, enumeradas em algarismos arábicos, iniciando com a contagem da primeira nota do trabalho. Bom, isso é uma informação importante. Tipo, o que seria uma nota de rodapé? Eu vou parar aqui e vou mostrar para vocês aqui, lá na minha página de exemplo, para a gente entender lá disso, do que eu estou falando. Vou compartilhar aqui de novo a minha tela, para que vocês entendam do que eu estou falando. Bom, aqui, ó. Já vai, pessoal. Só estou pegando o texto aqui. Então vai ficar muito ruim. Bom, então vamos lá. Vou compartilhar de novo minha tela. Aqui, ó. Janela, telinha, beleza. Então o professor Márcio está aqui, ó. Está digitando aqui. Blá, blá, blá. Na Guerra Fria. E aí, Guerra Fria. Como eu sou um psicólogo, eu estou escrevendo um texto para psicólogos, eu deveria explicar aqui o que foi até a Guerra Fria. Mas para que o meu texto não fique muito carregado de informações, o que eu faria? Eu continuaria escrevendo meu texto aqui, e aí, depois disso, eu venho aqui, ó, Guerra Fria, inserir nota de rodapé, e vou colocar lá, ó. Ó, Guerra Fria é o nome que damos a um conflito político ideológico que se estendeu no final da década de 1941 até 1991. Ou seja, essa nota de rodapé aqui, ela tem a função única e exclusiva de fazer com que o seu texto não fique carregado, ou seja, aquela informação, ao invés de você explicar ela no correr do texto, para que isso fique para o autor, para o leitor saber do que se trata aquilo ali, você vai colocar ela na nota de rodapé para que o texto se siga normalmente. Beleza? Acho que é fácil isso aí não é muito complicado, não. Beleza? Voltando aqui para o texto de novo, né, do manual. Uso de crase, né? Seja uma questão de português, né? A crase é usada quando o a se refere à combinação de uma proposição com artigos definidos ou pronomes demonstrativos. As, aquele, aquela, aquilo. Exemplo. Eles entregaram o trabalho que substitui o para a professora. Eles foram que substituiu na feira. Para exemplos mais simples, consulta o uso da crase no Google. Isso aqui, esse manual traz umas informações que né, coisa do português básico. Uso de verbos na voz ativa. Né? Os verbos são comunicadores vigorosos e diretos. Use sempre a voz ativa do verbo em vez de voz passiva. O que seria isso?
Os autores conduziram a pesquisa em um ambiente controlado. Voz passiva. A pesquisa foi conduzida em um ambiente controlado. Então, sempre buscar utilizar a voz ativa no processo de escrita. Ó, voz ativa. Simpson, 2001, planejou o experimento. Voz passiva. O experimento foi planejado por Simpson. E aí, de novo, mais, né, o exemplo de voz ativa e voz passiva. Referências. Referências, elas devem ser completas de forma a permitir que outros pesquisadores tenham acesso ao texto, livro ou qualquer outro tipo de material de pesquisa que se utilizou para conduzir a sua pesquisa científica. Beleza? Ok. Observe que na lista de referência, os nomes dos autores são separados por vírgula, mesmo que em caso de ter apenas 2 autores. Não justificar dos 2 lados, as referências são alinhadas à esquerda. Ok, vamos voltar aqui de novo para a nossa página de exemplo. Aqui, ó. Não justificar dos 2 lados. As normas, seguir as notas para baixo, sempre alguns dos exemplos de referências diversas e seus elementos constituintes. Siga o modelo dado para formatar as referências do seu artigo. Bom, aqui, ó. Vou pegar esse exemplo aqui e vou colocar lá no na nossa folhinha de exemplo, né? Pra vocês verem como é que é. Vou copiar aqui, vou interromper o compartilhamento e vou colocar de novo lá a nossa folhinha, né, para que vocês, né, sigam lá. Vou colocar aqui, né, barará. Beleza. Aí vai ter minhas referências lá. Referências. Referências. Então, deixa eu colocar. Não estou fazendo aqui, mas não estou com a página compartilhada para vocês, não adianta nada, né? Bom, referências. Beleza. Tem a referência lá, e na página de referências, eu vou pegar aqui um exemplo do texto. Por exemplo, vou colocar aqui da letra que se pede, né? Times, tamanho 12. Ou seja, aqui, pessoal, está justificado, certo? Segundo o manual, não deve estar justificado. As referências devem estar alinhadas à esquerda. Ou seja, elas não devem estar justificadas. Elas devem estar alinhadas à esquerda. Todas as referências devem estar alinhadas à esquerda. Por que eu digo isso? Eu vou pegar aqui de novo um exemplo para colocar para vocês perceberem que elas não importa se estiver mal apresentado, né? Como assim mal apresentado? Porque não está estético, professor. Não está bonitinho. Não vai estar bonitinho mesmo, não. As referências, elas sempre vão estar assim, ó. Elas vão aparecer dessa forma aqui, ó. Ó. Olha lá, vocês podem ver que está desigual, ó. Ó, vai estar desarranjado aqui, ó. Vai estar desarranjado, não vai estar bem estético. Outra... Vou colocar uma outra aqui, né? Quando eu colocar aqui, ó, vai estar lá desarranjado, vai estar não estético. Então é isso, não se importe. As referências, elas devem ser assim mesmo, elas não devem ser, segundo o manual, justificadas. Elas devem ser colocadas de modo a ter, né, o seu texto na configuração justificada à esquerda, alinhado à esquerda, certo? Beleza. O manual de vocês aqui, ele apresenta, deixa eu parar essa configuração aqui de novo e apresentar de novo para a gente finalizar. O manual que eu estou apresentando para vocês aqui, ele tem aqui vários exemplos de
referências bibliográficas e como elas devem ser apresentadas no texto. Ó, tem aqui, ó, artigos de periódicos, artigo de revista, artigo de periódico com mais de 6 autores, artigo de jornal, dissertação e teses, trabalhos para painéis, manuscrito, ou seja, todas as formas de trabalhos científicos, o manual traz para vocês colocarem. Os sites que vocês pesquisam, tudo isso, o manual de pesquisa de vocês tem como traz a informação de como fazer. Então, vocês, enquanto acadêmicos, qual que era a minha intenção aqui, nesse momento com vocês aqui? Era realmente demonstrar como é que eu pego aquilo que está no manual e passo aquilo do manual para o papel. Ou seja, era um objetivo nosso aqui, como formatar trabalhos acadêmicos de acordo com a metodologia APA. Quais as informações principais aqui? O espaçamento é duplo, as margens 2,54, a letra Times New Roman, o tamanho é 12 e o espaçamento entre linhas é duplo, certo? Essas são as informações principais que vocês devem se atentar, não somente para o trabalho de conclusão de curso, mas também para qualquer outro tipo de trabalho que vocês forem realizar aí no decorrer da vida acadêmica de vocês. Certo? Alguma dúvida, alguma questão, meninos? Que ficou sem entendimento aí? Eu abro agora aí para a fala de vocês, depois de 1h30 de fala aqui. Ficou alguma questão não, que vocês queiram perguntar? Ô, professor. Oi. Eu não podia ter falado, não. Era só no final. Não, sim, você podia ter falado, mas eu falo assim, que tal, pense, você foi a única que falou, teve gente que de repente tem gente aí que quer falar, mas está tímida, igual a Raíssa Cristina, igual a Juliana e Vitória, né? Ô, professor, aí esse manual, o senhor vai passar para a gente? Cara, eu posso até passar, eu vou pedir para a Carolina disponibilizar para vocês. Eu mandei um e-mail para você assistir, não mandei? Mandou. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Se eu já te mando aqui agora, para que você possa passar para o pessoal, né? Paula Santana, advogada. Nossa, aqui, ó, manual psicologia. Então, eu vou mandar 2 materiais para você. Boa noite, professor. Oi, boa noite. Essa aula dela ela não vai ficar gravada. Já está sendo gravada. Então a gente pode ter acesso a ela, então? No meu canal do YouTube. Depois vocês podem acessar lá. Tá, aí manda o link, então, para a Paula, ela manda para nós. Tá, mas eu vou subir lá, depois que eu fizer o upload lá, eu mando para vocês. Então tá bom, obrigada. Que aí fica lá, qualquer um quiser assistir, tá lá, né? Com as minhas interrupções? Tudo, você vai aparecer também. Beleza? Então, eu acabei de enviar para a Paula aí os 2 materiais sobre o que a Carol já me disponibilizou. E assim que esse vídeo aqui se fizer, eu vou colocar ele lá no YouTube para que vocês, quando vocês precisarem, né, vocês podem estar acessando novamente lá e todas as vezes que precisarem. Tá ok? Mas por que no YouTube, professor? Eu não estava bonita a caráter. Cara, o problema é que o único jeito de você deixar as coisas sem ocupar espaço em lugar nenhum é no YouTube ou é na rede, né? Que a internet é o lugar que não existe, mais seguro que tem. Não é verdade? Você já pararam para pensar que a internet é o lugar que não existe, mais seguro que tem? Suas informações estão lá, estão guardadas, né? Então, eu vou fazer isso. Beleza? Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Bom, então era isso que eu tinha para passar para vocês aqui no dia de hoje. Aí eu até falei que no dia lá eu falei para a menina lá, como é que ela chama? Que era 3 horas, mas realmente a ABNT tem muito mais regras do que a APA, né? Realmente a ABNT
última vez que eu dei essa aula, eu gastei 3 horas para falar sobre ela. Mas o de vocês aqui realmente foi bem sucinto, e o restante das informações que vocês precisam estão aí contidos aí no nosso manual que eu já disponibilizei para a Paula. Beleza? Então, um abraço a todos vocês aí, né? Fiquem bem, e a gente se vê de novo amanhã, né? Valeu? Até mais. É. Tchau, professor.